Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Nesta caminhada que estamos realizando, estudando o Livro dos Espíritos, então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade. E por isso, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, por mais uma oportunidade da vida em que o Senhor nos concedeu este patrimônio belíssimo, este patrimônio maior, para a nossa administração. Por isso, é preciso que agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, e que hoje nós temos de uma forma bem mais esclarecida, bem mais ampliada com a doutrina espírita, porque os espíritos amigos vieram 1800 e tantos anos depois do Cristo jogar luz sobre os ensinamentos do Cristo, para que pudéssemos entender de uma forma melhor e mais clara os seus ensinamentos. Por isso, agradecemos a Jesus, agradeçamos também aos espíritos amigos, que ao longo da nossa trajetória vêm nos auxiliando constantemente. Eu, particularmente, não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco neste ambiente virtual, nesta sala virtual, mesmo à distância, fisicamente falando. Em muitas situações, irmãos e irmãs de jornada estão aqui conosco neste ambiente, mesmo estando até fora do Brasil, em outros países, mas aqui nos encontramos para o estudo, para o esclarecimento. Muito obrigado a todos e a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Cristo. Então hoje aqui nos encontramos, como havíamos dito no início, para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Ainda estamos estudando a parte primeira, já que o livro é dividido em 4 partes, ou em 4 livros, que tem outras 4 obras que complementam e que desdobram estas 4 partes. Então estamos na parte primeira das causas primeiras, ou seja, aqui nós temos nesta parte primeira, já que trata das causas primeiras, nós temos como obra complementar a Gênese. A Gênese a Gênese à luz da doutrina espírita. Temos a Gênese de Moisés, e aí temos a Gênese segundo a doutrina espírita, que complementa esta parte primeira de O Livro dos Espíritos. Então, parte primeira, causas primeiras, estamos bem no início do capítulo 3º, que fala da criação. Questão de número 38. Estudamos no nosso último encontro a primeira questão deste capítulo 3º, a questão 37. Então, hoje, a questão 38, em que Kardec questionou da seguinte maneira: como Deus criou o universo? Então, Kardec quis saber dos espíritos amigos de que forma e como e quando Deus criou o universo? Como Deus criou o universo? E os espíritos amigos responderam de uma forma bem sucinta, da seguinte maneira: para me servir de uma expressão corrente, direi: Deus criou o universo pela sua vontade.
Então aqui os espíritos amigos responderam a Kardec simplesmente que Deus criou o universo pela sua vontade. Nada caracteriza melhor esta vontade onipotente do que estas belas palavras que encontramos na Gênese mosaica. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então aqui os espíritos amigos buscaram como referência acerca desta vontade de Deus: faça-se a luz, e a luz foi feita. Então este foi o questionamento e esta foi a resposta dos espíritos amigos acerca da formação do universo. Como criou Deus o universo? Deus criou o universo simplesmente pela sua vontade. Agora, como ele criou, não o sabemos. Quando ele criou, também não sabemos. E para acrescentarmos mais informações para as nossas reflexões, mais esclarecimentos para todos nós, buscamos mais uma vez em Miramês, o Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, capítulo 1, capítulo 38, Criação do Universo. Então Miramês, falando, comentando, ampliando os ensinamentos com base nessa questão 38, ele escreveu da seguinte maneira, escreveu de uma forma fabulosa da seguinte maneira, que o princípio da criação perde-se na noite da eternidade. Então aqui ele já começa nos lembrando, logo na primeira linha, que o princípio das coisas, o princípio de tudo que conhecemos e a maior parte que desconhecemos, perde-se na noite da eternidade. Os sentidos humanos, lembra Miramês, que os nossos sentidos humanos, senão também os sentidos espirituais, ou seja, aquelas inteligências que estão fora do corpo físico, não alcançam as respostas que as coisas podem dar pelo estado de desintegração, por lhes faltarem as qualidades no registro mais profundo da essência mais sutil que tudo gravou desde o amanhecer da vida. Então aqui Miramês nos lembra que tudo está gravado desde o amanhecer da vida, mas só que nossos sentidos não são desenvolvidos de forma suficiente e necessária para acharmos estes registros, encontrarmos estes registros e principalmente entendermos estes registros. São aqueles chamados segredos de Deus que nós já estudamos. Então Miramês acrescenta que as coisas, desde os átomos até os acúmulos de galáxias, fazem-se e desfazem-se pela vontade de Deus, em uma ação contínua, sem que haja princípio nem fim nas deliberações humanas. Então não são deliberações nossas, são deliberações de Deus. Tudo, sem sombra de dúvida, faz e se desfaz de acordo com a vontade de Deus em uma ação contínua. Mundos são criados, mundos se desintegram para formarem outros mundos pela vontade de Deus. E aí ele acrescenta que os números dominados pela inteligência humana são fracos para essa contagem de ordem transcendental, que somente opera nas linhas dos segredos de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção que os números que nós já dominamos, ou que a nossa inteligência já tem condições de dominar, são muito fracos. São fracos para essa contagem de ordem transcendental. Os números que conhecemos, que julgamos dominar, não são suficientes para estes registros
de ordem transcendental, que aí, conforme ele diz, entra mais uma vez nos chamados segredos de Deus. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma, e nós sabemos que, por mais que já se desenvolveu a nossa ciência, ainda estamos muito longe de conhecermos de uma forma mais profunda sobre a criação. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, que se você quer, se eu quero, se nós quisermos realmente saber como Deus criou o universo, nós teremos de estudar a existência da própria criação, e enquanto isso não ocorre, nós devemos nos contentar com a inspiração de Moisés na sua Gênese, que ainda vigora até o presente momento. E aí ele lembra mais uma vez, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então aqui também Miramês lembra da Gênese mosaica, lá no seu capítulo 1, logo no início do capítulo 1. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós queremos realmente saber como Deus criou o universo, nós teremos que estudar a própria criação. Nós teremos que estudar a nós próprios, porque nós, cada um de nós, somos um universo em miniatura e nós não nos conhecemos ainda. E aí, na sequência, o Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, nos lembra o seguinte: é muita pretensão dos humanos, mesmo dos que transitam na ciência, querer compreender os detalhes do modo que usou a divindade para que tudo surgisse na extensão da vida infinita. Então aqui ele nos chama a atenção que é muita pretensão nossa querermos compreender os detalhes do modo que Deus usou, ou o que Deus usou e de que forma Deus usou estes detalhes, manejou estes detalhes para que tudo surgisse na extensão da vida infinita. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma, que é muita pretensão nossa querermos saber tudo isto. Não temos capacidade para isto, somente Deus sabe. E aí ele diz na sequência, ainda acrescentando mais informações, que ainda estamos, diz Miramês, ainda estamos homens e espíritos. Então aqui ele inclui neste pacote, ainda estamos, os encarnados bem como os desencarnados, que viajamos com a Terra em torno do Sol nos primeiros degraus do entendimento espiritual em relação a tamanha profundidade de conhecer determinados arcanos da luz. Então aqui ele nos chama a atenção que todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos viajando com a Terra a milhares de quilômetros por hora, como nós sabemos, e a nossa ciência explica isto. Estamos viajando nesta nave que conhecemos com o nome de planeta Terra. Nós estamos nos primeiros degraus do entendimento espiritual em relação a tamanha profundidade de conhecermos determinados arcanos da luz. E ainda ele acrescenta que, para compararmos com o entendimento humano e sermos compreendidos com maior facilidade, diremos que Deus criou tudo o que se pode ver e o invisível pela sua magnânima vontade e poderosamente capaz de tudo fazer pelo seu querer. Então aqui ele nos chama a atenção que Deus, assim como os espíritos amigos responderam a Kardec, aqui repete Miramês que Deus criou tudo o que se pode ver e a maior parte do invisível, ou seja, daquilo que ainda não conseguimos ver, simplesmente pela sua vontade. Deus quis, Deus criou.
Assim como naquelas frases, faça-se a luz, Deus, pela sua vontade, criou tudo o que conhecemos e também toda a parte que desconhecemos, que é a maior parte absoluta, pela sua magnânima vontade e poderosa mente. Porque Deus criou tudo e continua criando, como Jesus nos falou, que o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho e precisamos todos nós trabalharmos simplesmente pela força da sua mente, a sua poderosa mente. Então aqui Miramês nos fala desta forma e acrescenta que, no entanto, essa maneira de expressar diminui o Criador, nivelando-o com os homens. Dentro dos homens escondem-se poderes sobremodo grandiosos, dependendo de determinado desenvolvimento que se processa pelas mãos do tempo e do esforço próprio para a aquisição do amor. Então aqui Miramês nos chama a atenção que todos nós, criaturas humanas, filhos de Deus que o somos, todos nós temos capacidades guardadas em nós que nós desconhecemos, que precisamos nos esforçarmos constantemente para este desenvolvimento, e que esse desenvolvimento ele se processa pelas mãos do tempo e pelo nosso esforço próprio, para que possamos adquirir ou construir o amor. Onde falta o amor, acrescenta Miramês, que onde falta o amor, estende-se a esterilidade, desencadeando a morte, sem a esperança que de novo surja a vida, a não ser quando volta o cultivo da benevolência nos rastros da caridade. Então o que ele nos fala é que nós temos capacidades enormes que nós desconhecemos e que precisamos desenvolver em nós o amor, porque todos nós, tudo que existe no universo, todo o universo sem fim, foi criação de Deus por amor, porque Deus é amor, Deus nos criou por amor, somos filhos do teu amor, então precisamos desenvolver em nós estas qualidades que Deus tem ao infinito, mas precisamos desenvolver dentre elas o amor, porque sem sombra de dúvida, onde falta amor, falta benevolência, onde falta amor, falta benevolência e também falta caridade. Nós precisamos desenvolver, através do esforço próprio, conforme ele nos fala aqui, desenvolvermos o amor para não continuarmos nesta condição de esterilidade de amor, consequentemente cultivando a benevolência e, por sua vez, cultivando através da prática deste amor também a caridade. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira, que para entendermos melhor, observemos. Então aqui ele nos chama a atenção, para entendermos melhor sobre o amor, sobre a criação, sobre Deus, observemos. Se Deus é amor, nada poderá surgir sem ele. Ou seja, se Deus é amor, nada poderá surgir sem ele, ou seja, sem Deus e também, consequentemente, sem amor. Porque não pode haver criação sem amor. Logo, todos nós somos filhos do amor, porque Deus é amor, então todos nós somos filhos de Deus, consequentemente filhos do amor em todos os rumos da vida, dentro da eternidade. Então todos nós somos filhos do amor, consequentemente temos esta semente dentro de nós que precisa ser cultivada, que precisa receber constantemente este cultivo para ir
se desenvolvendo, conforme Miramês nos disse, através das mãos do tempo e do nosso esforço próprio, essa sementinha do amor, ela possa verdadeiramente germinar e que possa entrar em ação nas nossas atitudes a bondade, ou seja, a benevolência, e praticarmos constantemente a caridade. E ainda Miramês nos diz o seguinte: só podemos dizer que o físico é a condensação da antimatéria espalhada em estados diferentes pela vastidão infinita da criação. São fluidos no linguajar espiritualista que obedecem ao comando divino para a divina formação das diversas moradas da casa do Pai, e que Jesus nos falou acerca disto. Há muitas moradas na casa do Pai. Então aqui os espíritos amigos, através de Miramês, nos lembra que tudo que existe de criação de Deus, tudo que existe foi e continua sendo criação de Deus, e tudo isto é a condensação deste fluido cósmico universal que vai obedecendo a este comando divino para a formação dos mundos nessas diversas moradas da casa de Deus, que é todo o universo. Quantos compartimentos, colocando numa simbologia de um imenso edifício, quantos compartimentos ou quantos apartamentos existem no universo? Nós desconhecemos, conforme os espíritos amigos nos chamam a atenção, mas Deus, sem sombra de dúvida, sabe, porque conforme a nossa irmã Denise do Rócio aqui está nos falando, nos lembrando, conforme havíamos dito sobre o amor, sobre Deus, o amor é a base de tudo. Sem sombra de dúvida, o amor é a base de tudo, porque a base de tudo é Deus. Nada existe sem Deus. Então, Deus sendo o amor, consequentemente, o amor é a base de tudo. Muito obrigado pela sua participação, minha irmã, e sigamos adiante com as palavras de Miramês, onde ele ainda acrescenta os seguintes esclarecimentos. Esses fluidos, esse fluido universal, já são composições de outros mais sutis que podem se perder nas nossas fracas deduções. Precisar as datas, ou seja, saber exatamente as datas criadas, ainda não temos condições, por nos faltarem meios que nos possam dar pelo menos certas diretrizes. Então aqui Miramês nos chama a atenção, mais uma vez, sobre a criação, que nós não temos condições de saber com precisão as datas que as coisas foram criadas. Então é por isso que ele diz, precisar as datas das coisas, ou seja, quando as coisas foram criadas por Deus, é impossível, não temos estas condições por nos faltarem meios que nos possam dar pelo menos certas diretrizes. Então nos faltam rumos, nos faltam diretrizes para sabermos estas datas. E aí ele lembra o caso do nosso planeta escola, que a terra em que moras, onde pisas com firmeza os teus pés e onde os próprios aparelhos estão assentados, pode ser estudada examinando-a a olho nu e até usando sistemas sofisticados que a ciência pode produzir, e ainda assim não constatará com precisão a sua idade. Então aqui Miramês nos lembra que, por mais que os nossos cientistas já estudaram e continuam estudando, não se sabe com precisão quando a Terra foi criada. Qual foi a data da criação? Então aqui ele nos afirma
que tudo são apenas suposições, que a data certa ainda não sabemos. Então, conforme a nossa ciência faz afirmativas através dos estudos aí por aproximação, que a nossa Terra teria aproximadamente 4 bilhões e 600 ou 800 milhões de anos, ou próximo de 5 bilhões de anos, Miramês aqui nos fala que esta quantificação de anos ou essas datas não são exatas, não sabemos quando isto aconteceu. E aí ele diz, já várias idades foram atribuídas à Terra sem que pudessem acertar. E aí ele questiona como querer saber a idade do universo. Então aqui ele nos chama a atenção que várias idades já foram atribuídas para a Terra. Como havíamos dito anteriormente, 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 600 ou 800 ou 5 bilhões de anos. Ou seja, ele fala aqui que várias datas, várias idades já foram atribuídas para a Terra, mas todas estas idades estão incorretas. Se todas as idades estão incorretas, como querer saber a idade do universo? Se nós não sabemos a idade da casa onde nós moramos, que é apenas um minúsculo compartimento deste imenso edifício que nós desconhecemos, este imenso edifício infinito, como saber a idade do infinito que é o nosso universo, se nós não sabemos a idade deste compartimento que nos abriga? Sem sombra de dúvida que é preciso continuarmos estudando. Então aqui Miramês nos faz este questionamento: como querer saber a idade do universo? E aí ele continua para encerrar estas reflexões da seguinte maneira: e se alguém afirmar que ele não tem idade? Então aqui Miramês faz um questionamento instigante. E se alguém afirmar que o universo não tem idade? Ou seja, que não é possível nós atribuirmos uma idade para o universo? E aí ele segue que a matemática espiritual confunde os homens para levá-los a aceitar os primeiros passos da caminhada sem os caprichos da vaidade humana, de tudo saber e querer explicar sem o entendimento preciso. Então aqui ele nos chama a atenção que a matemática da espiritualidade superior nos confunde para que possamos deixar de ser vaidosos e seguirmos adiante nesta busca de entendimento com humildade constantemente. Imagina quantas vezes já viemos para cá? Nos questiona mais uma vez na sua participação a nossa irmã Denise. Sem sombra de dúvida, minha irmã, que nós já viemos milhares e milhares de vezes, conforme nos afirmam os espíritos amigos, seja aqui para a Terra ou para outros mundos parecidos com a Terra, com certeza mundos inferiores que a Terra por onde nós já passamos, porque superiores à Terra nós não temos ainda condições de habitarmos. Então, sem sombra de dúvida, já foram milhares e milhares de vezes, milhares e milhares de encarnações. Então, conforme nos fala aqui também a nossa irmã Vilma Guimarães, é mesmo como saber precisamente? Muito interessante, sem sombra de dúvida, muito interessante. Se nós não sabemos a idade nossa, a nossa idade espiritual, como querer saber a idade do universo? Então aqui Miramês encerra estas reflexões dizendo: se o universo foi formado conforme o entendimento humano pelo amor, o nosso maior dever é procurar estudar esse amor
nas linhas da sua pureza, para que comecemos, se não criar, ao menos ajudar na criação do bem na terra. Então aqui Miramês encerra estas reflexões com um chamamento muito importante para todos nós, que se o universo foi formado, conforme nós já entendemos, foi formado pelo amor de Deus, o nosso maior dever aqui neste planeta escola é exatamente procurarmos estudar este amor nas linhas da sua pureza, para, como nós não sabemos criar, não podemos criar, porque quem cria só é Deus, nós somos cooperadores, já que nós não podemos criar, que possamos pelo menos ajudar na criação, ou seja, cooperar com o bem aqui na Terra. Então é este o convite de Miramês, para que estudemos o amor na sua pureza mais profunda, para que possamos contribuir com o bem aqui na Terra. Não nos preocupemos acerca da nossa idade espiritual, acerca da idade do planeta escola que nos acolhe, a idade do universo, mas nos preocupemos em estudarmos o amor, contribuindo assim com o bem aqui na Terra. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade a estes belíssimos estudos e reflexões, ensinamentos maravilhosos acerca da criação. Até breve, em nome do Senhor Jesus.